Tele Brasil Notícias. Olá, estamos iniciando o Tele Brasil Notícias, o seu jornal semanal com informações desta e das semanas anteriores. Lembrando que hoje estaremos abordando a questão da Lei de Proteção de Dados, que está completando nada menos do que 5 anos. Além disso, também estaremos falando de saúde, que o governo federal vai investir 30,5 bilhões de reais na área da saúde. E um outro assunto também bastante interessante tem a ver com a questão de influenciadores. O sucesso dos influenciadores surdos será apresentado ao final deste telejornal. E não esqueça então de nos acompanhar através do Facebook ou mesmo através também do YouTube, Jornal Tele Brasil Notícias, ou mesmo você que prefere informações impressas com fotos e a matéria por escrita no Facebook A Hora da Notícia. Sendo assim, vamos dar início à nossa edição desta semana. No ar, Tele Brasil Notícias. E começamos essa edição falando da Lei Geral de Proteção de Dados que completou esta semana 5 anos. Essa legislação, inclusive, que colocou o Brasil ao lado de mais de 100 países, que já tem normas bastante específicas para definir os limites e as condições para que a pessoa possa tanto coletar as nossas informações, guardar e o tratamento dessas informações pessoais. Porém, apesar desses 5 anos, ainda há pontos a serem resolvidos, com regulamentação, é uma coisa bastante importante e muito mais. Mas vamos ver aí através das informações nesta matéria. Nome completo, número de CPF e o endereço são exemplos de dados que podem identificar uma pessoa. Quando esse tipo de informação é compartilhada livremente, os riscos são grandes. Esses dados facilitam ocorrências como abordagens não autorizadas de empresas, fraudes e, dependendo da situação, ameaça à vida. A Lei Geral de Proteção de Dados surgiu para definir limites e condições para coleta, guarda e tratamento de informações pessoais. Ela se materializa muito pela atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tanto pelo procedimento fiscalizatório, tanto de cunho preventivo quanto o já repressivo. Quando nós tivemos em 2018 a publicação da LGPD, trouxe um peso maior para aqueles que tratam dados pessoais, no seguinte sentido: agora eu preciso adequar as minhas atividades empresariais, porque se eu não adequá-las, eu vou sofrer as sanções que a lei traz. Além dos dados pessoais, a mesma norma também protege os dados sensíveis, que são informações como, por exemplo, a origem racial, as convicções religiosas e políticas e a vida sexual da pessoa. Tanto os órgãos públicos quanto as empresas privadas podem receber sanções pelo uso incorreto dos dados pessoais. As penalidades vão de advertência a multa de até 50 milhões de reais. Apesar de considerar a Lei Geral de Proteção de Dados um avanço nos direitos fundamentais, organizações como o Instituto de Defesa do Consumidor lembram que a norma precisa de regulamentação para ser melhor fiscalizada e cumprida. Enquanto isso, a orientação é que a população se previna de fraudes com suas informações pessoais. Por exemplo, pensar 2 vezes antes de compartilhar dados. Muitas vezes ainda pedem dados excessivos. Então, ter essa percepção de por que estão pedindo o meu dado? Para qual finalidade realmente precisa disso tudo? Mas, para além disso, tomar cuidado com o compartilhamento de dados nas redes sociais, por exemplo. Tem pessoas que postam informações de documentos, muitas informações pessoais. Então, tem que lidar com suas próprias informações pessoais como algo valioso e que não pode ser compartilhado de qualquer maneira. Vamos agora então falar do INSS, que está exigindo perícia e dados atualizados para que possa dessa forma pagar benefícios. Então é importante entendermos que o INSS, além de oferecer aí a parte de aposentadoria, ele também oferece seguros que podem inclusive ser pagos a trabalhadores quando não puderem mais, na questão de trabalho, estar realizando o mesmo, como em casos de doenças ou mesmo acidente. Porém, é importante termos a consciência que para recebê-lo, o trabalhador ele precisa passar por uma perícia médica,
e também ter ali os seus dados atualizados. E justamente, muitas vezes, com o acerto pós-perícia, é necessário ter todas essas informações completas para facilitar até mesmo o atendimento. Vamos observar. Há 2 anos, Márcio aguarda a resposta do INSS sobre o pedido de auxílio-doença, atual benefício por incapacidade temporária. Quando eu entreguei a documentação, tudo em PDF, foi tudo de casa, fiz a própria impressora, computador, escaneei, coloquei. Quando deu o erro, eu entrei em contato via telefone. Aí foi que ela me falou que era para mim fazer o pedido novamente, né? Por internet. Eu fiz isso e agora estou esperando. O caso do Márcio pode ser resolvido com um acerto pós-perícia, que é quando há alguma pendência no pedido de benefício, seja após a análise dos documentos ou a perícia médica. Esse acerto pós-perícia acaba deixando todo o cadastro daquele segurado absolutamente completo e facilita então a concessão do benefício. Ele é essencial. O pós-perícia não é obrigatório, mas o pós-perícia acontece na maioria dos casos. Por quê? Porque normalmente o cadastro nosso ainda é um cadastro que carece de ajustes, né? O benefício por incapacidade temporária é devido ao segurado do INSS que é afastado do trabalho por mais de 15 dias, seja por conta de uma doença ou de um acidente. Para a avaliação da incapacidade, é necessário apresentar o atestado médico e demais comprovantes de tratamento, como exames, receitas e laudos médicos. O segurado do INSS deve acompanhar a situação do pedido pelo site ou aplicativo Meu INSS. Geralmente, a pendência acontece por conta de um cadastro desatualizado. Por isso, é importante ter sempre o cadastro em dia. É muito importante que todo brasileiro, todo segurado nosso, a maioria dos brasileiros o são, deixem seu cadastro corretamente preenchido. Procurem nossas agências 135, acertem o cadastro, os vínculos, porque naquele momento de dificuldade, quando ele vem pedir um benefício, já vai estar tudo pronto e evita esse acerto, né? Tem benefícios que quando o segurado tem tudo pronto, é dispensado o pós-perícia. Saúde. Vamos falar agora de saúde. Campanha alerta sobre a saúde vascular. Sim, problemas na questão do coração. O mês de agosto, que é comemorado o Dia Nacional da Consciência Vascular, e justamente nesse mês de agosto, para marcar a data, a Sociedade Brasileira de Angiologia e também de Cirurgia, aquela vascular, lançou uma campanha que se chama Agosto Azul Vermelho, com o objetivo de conscientizar a população justamente sobre cuidados com a saúde. Uma coisa importante, mas não só da saúde, mas do sistema de circulação e incentivar a detecção precoce de doenças que acabam aparecendo, como tromboses, aneurisma e até mesmo a questão das varizes. São mais de 1.100 mortes por dia, 46 por hora, uma a cada 90 segundos. As doenças cardiovasculares são a causa de 30% de todos os óbitos no Brasil. Mais do que todos os tipos de câncer, as doenças respiratórias, as infecções, os acidentes e a violência. A estimativa da Sociedade Brasileira de Cardiologia é de que 400 mil brasileiros vão morrer por doenças do coração e da circulação até o fim do ano. Já foram 250 mil até agora. Tabagismo, diabetes, hipertensão arterial, obesidade, sobrepeso, aumento do colesterol. Então, todas essas doenças estão relacionadas com o aumento do risco de doenças cardiovasculares. Mas calma, porque isso pode ser evitado, ou pelo menos empurrado mais para frente na linha da sua vida. Claro, com prevenção e tratamento. E isso inclui atividades físicas regulares. É importante parar de fumar, é essencial. Fazer atividades físicas, ter uma boa alimentação, controlar os níveis de açúcar no sangue. Então, os pacientes que têm diabetes têm que ter o diabetes bem controlado, fazer acompanhamento regular com o endocrinologista, controlar a pressão sanguínea. Então, ter o acompanhamento regular também com o cardiologista é importante para melhorar a saúde como um todo. Natália sabe da importância das atividades físicas, mas também conhece bem os riscos pela predisposição da família às doenças cardiovasculares. Meu pai teve trombose já
Semana retrasada ele operou da perna, justamente porque nós temos essa tendência. Minha tia já teve 2 embolias pulmonares, uma outra já teve trombofilia e a filha da minha tia já fez o exame de fator de Leiden. Passei muito perrengue quando eu descobri o aneurisma do coração, porque é um choque, né? A primeira coisa que você pensa, você fala, eu vou morrer. E graças a Deus, a equipe que me acompanhou hoje me tranquilizou, os médicos são muito bons. Vamos agora falar então dos aposentados e pensionistas que vão pagar menos juros. Isso na questão no consignado. Os aposentados, então, pensionistas do INSS estão aí sendo beneficiados nas futuras operações financeiras de crédito consignado. O Conselho, então, Nacional da Previdência Social acabou com isso aprovando o novo limite de juros de 1,91% ao mês por essas operações. O novo teto é de 0,6 pontos percentual, acabando sendo menor que o antigo limite de 1,97% ao mês. Teto dos juros para cartão de crédito consignado caiu de 2,89% para 2,83% ao mês. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. Muito bem, vamos falar da inteligência artificial. A questão dos avanços, o perigo, o debate da regulamentação. Porque hoje as máquinas, a capacidade das máquinas e sistemas de aprenderem e até mesmo executarem tarefas com agilidade está mudando os processos nas indústrias e também na prestação de serviço. Na medicina e não só nisso, também na agricultura. Essa questão é a inteligência artificial, que vem transformando nossa forma de viver. Porém, você precisa se informar e conhecer mais de perto os avanços, perigos e os debates em torno da sua regulamentação. Vamos observar. Na saúde, a inteligência artificial já auxilia médicos na detecção de câncer e prevenção de doenças hereditárias. Na hora das compras, indica ao lojista a falta ou excesso de produtos e ainda ajuda clientes por meio de chatbots. Na área financeira, detecta fraudes. Na agricultura, monitora a saúde das plantas e a qualidade do solo. Os exemplos são variados e já fazem parte do nosso dia a dia. Mas toda essa tecnologia que avança cada vez mais rápido traz vantagens e desvantagens. Se por um lado a inteligência artificial pode garantir a automação de tarefas repetitivas e analisar grandes volumes de dados, por outro lado existem questões éticas que precisam ser consideradas, como a proteção de dados pessoais, o desemprego, além da reprodução de discriminações. Há muitos riscos, eu diria, vivenciados, né, por muitos países. Quando a gente fala de reconhecimento facial, se a base de dados que foi utilizada, ela não é representativa de toda a população, pode gerar problemas muito sérios, como fazer com que uma pessoa seja presa de forma injusta. Um outro caso muito relevante e bastante grave são os softwares que hoje selecionam os candidatos a emprego, né? Então a gente também tem situações em que você tem uma discriminação de gênero. E esse debate chegou ao Congresso Nacional, onde a regulamentação da tecnologia está em discussão. O projeto de lei 2338 deste ano, por exemplo, define princípios e direitos, classifica os riscos, punições em casos de falhas e estabelece uma entidade de fiscalização. Ao lado de outros 16 juristas, nós nos debruçamos aí ao longo de 9 meses para, primeiro, fazer muitas audiências públicas. Organizamos um seminário internacional, recebemos mais de 100 contribuições, fizemos também cerca de 10 reuniões públicas, tudo isso para que a gente pudesse aprofundar muito esse tema, que é um tema muito complexo. É um tema novo, é um tema que envolve todas as áreas da economia, do setor privado, ela envolve também o setor público. Este professor de Ciência da Computação da Universidade de Brasília pondera que uma legislação neste momento poderia frear a inovação.
Ele defende que o Brasil siga o caminho da China, que lançou um plano estratégico de desenvolvimento da inteligência artificial. Me parece que o mais urgente no momento, talvez, seria nós termos atuando na criação do fomento de linhas de pesquisa com a direcionamento de bolsa. Lógico que a regulamentação é importante, porque existem várias questões éticas, mas que nesse exato momento algumas já estão aparentes, mas outras diversas ainda estão em processo de descoberta. Já para a diretora de inovação da Confederação Nacional da Indústria, a regulamentação é necessária, mas os debates precisam se aprofundar. É importante que os setores estejam representados nessa discussão, né? Que a gente tenha uma abordagem de colocar tanto o governo, como as agências reguladoras, como o setor produtivo juntos, discutindo qual é a melhor utilização, garantir que ele seja implementado da melhor forma possível, sem gerar constrangimentos, sem gerar limitações. Toda tecnologia exige a adoção de medidas de contrapartida e segurança. Também a inteligência artificial, quando ela não envolve esse risco extremado. Né? Então, enfim, são uma série de exemplos de usos possíveis sob supervisão humana, né? Então, a IA servir como um auxílio para o trabalho das pessoas, para acelerar, para facilitar, para dar maior acesso, enfim, uma série de possibilidades. Saúde. Vamos agora voltar a falar de saúde, porque o governo federal vai investir 30,5 bilhões de reais na saúde até 2026. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, ela acabou detalhando os investimentos do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. E na área da saúde, segundo o próprio governo, serão investidos aí em torno de 30 bilhões de reais até 2026. Os recursos, é importante sabermos, serão usados para fortalecer a questão da atenção primária e também especializada com a própria construção de 3.600 unidades de saúde, principalmente ali atendendo a região norte e nordeste. Também há aquela previsão de quase 9 bilhões para o complexo, né, industrial da saúde, que acaba de garantir aí o abastecimento nacional de insumos. Um outro aspecto bastante importante é que o governo quer ainda ampliar a cobertura do SAMU. Aliás, uma coisa muito necessária, que passará a atender cerca de 97% da população brasileira. Muito bem, vamos falar do policiamento de trânsito em São Paulo, que é um alerta que passa a ter câmeras corporais aqui em São Paulo. Então, o uso de câmeras corporais no policiamento de trânsito é uma coisa muito importante e, inclusive, já está em operação. E é importante sabermos que não é só em São Paulo. Ao todo foram distribuídos 400 equipamentos para o 1º e 2º Batalhão de Trânsito. Então, é na grande São Paulo, praticamente. Mas vamos observar com mais detalhes essas informações. Boa tarde a todos. O uso de câmeras corporais no policiamento de trânsito começou nessa última quarta-feira. Ao todo foram distribuídas 400 câmeras ao 1º e 2º Batalhão de Trânsito aqui da capital paulista. E essas câmeras elas foram realocadas de outros batalhões da PM. Ou seja, houve uma redução no número de câmeras voltadas para o policiamento comum. Mas a Secretaria de Segurança Pública diz que os batalhões não foram afetados. A gente lembra que os batalhões que fizeram uso de câmeras corporais tiveram uma redução de 75% na letalidade policial, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A Secretaria de Segurança Pública estuda o uso dessas câmeras corporais em policiais de trânsito para fazer a identificação de placas de carros roubados ou furtados e também para ampliar esse programa a outras regiões do estado. Estudam também o uso de outras tecnologias e funcionalidades, como a comunicação entre as câmeras e a central de comando e também a transmissão de dados em locais de grande aglomeração de pessoas. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico.
A maioria do STF proibiu a remoção da população em situação de rua. Exatamente. O Supremo Tribunal Federal formou então maioria de votos no último domingo para confirmar a determinação justamente de que os municípios acabem proibindo a remoção forçada, no caso, de pessoas que estão em situação de rua. Vamos observar. Sim, os ministros julgam decisão individual de Alexandre de Moraes proferida em julho. A apreciação acontece por plenário virtual até o final do dia de hoje. Até agora acompanharam Moraes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli, Nunes Marques, Rosa Weber e Carmen Lúcia. Em julho, Moraes determinou que os estados, o Distrito Federal e os municípios passem a observar a política nacional para a população em situação de rua, independentemente de adesão formal. Na decisão, o ministro observou que apenas 5 estados e 15 municípios aderiram à política, embora ela já exista desde 2009. Moraes também proibiu o recolhimento forçado de bens, a remoção e o transporte compulsório de pessoas em situação de rua e o emprego de técnicas de arquitetura hostil, como barreiras físicas para impedir que pessoas durmam embaixo de marquises, por exemplo. Na decisão liminar, foi concedido prazo de 120 dias para que o governo federal elabore um plano de ação e monitoramento para a efetiva implementação da política nacional para a população em situação de rua. O plano deve conter um diagnóstico atual desse grupo de pessoas, com identificação de perfil, procedência e suas principais necessidades. Levanta a mão! Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. Este jornal tem o apoio de Paulo Silva Som. Áudio, vídeo, internet, redação e produção. Consulte-nos pelo 11 94564 4237. Qualidade e garantia de bons serviços. E agora vamos falar novamente de acidentes de trânsito, porque acontecem aos milhões em todos os cantos do Brasil. O governo vai investir em políticas públicas para reduzir acidentes no trânsito. Tivemos aí no dia 19 de agosto o Dia Nacional do Ciclista e, segundo a própria Organização Mundial da Saúde, quase metade das pessoas que morrem no trânsito em todo o mundo acabam sendo os pedestres e também ciclistas e motociclistas. Para justamente haver esta redução dos acidentes nessas vias urbanas, o governo federal está investindo em políticas públicas. Vamos saber quais são essas. O Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o terceiro país do mundo com mais mortes no trânsito, atrás apenas da Índia e China. Dados do Ministério da Saúde mostram que aqui são 40 mil pessoas que perdem a vida por ano nas vias. Mortes que poderiam ser evitadas. Os pedestres, ciclistas e motociclistas são os mais vulneráveis. A manutenção da vida é uma responsabilidade que deve ser compartilhada. As nossas campanhas educativas vão sempre na direção de dizerem assim ao condutor que ele precisa, no trânsito, cuidar do outro, né? Cuidar do menor. Além das mortes, muitas pessoas sofrem lesões graves ou permanentes em acidentes de trânsito. Um prejuízo não só para as vítimas, mas também para as famílias e a sociedade como um todo. Os acidentes de trânsito têm grande impacto econômico, já que custam aos países, segundo a OMS, cerca de 3% de seus produtos internos brutos. O papel do governo federal é orientar os municípios e estados sobre as políticas públicas que garantam a redução dos acidentes de trânsito e fornecer meios para uma estatística mais real. Para isso, até o final do ano, será entregue um novo registro nacional de dados. O Ministério dos Transportes também vai lançar o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões nas Vias Públicas. Cada morte que acontece no trânsito causa uma dor, entendeu? No gestor, assim, porque toda morte no trânsito é evitável.
Esse é um princípio fundamental, sabe? Não dá para aceitar como assim, não, é normal a morte no trânsito. Não é normal. É evitável. Se é evitável, então vamos tomar as decisões que possam evitá-la. A missão da gente é criar um trânsito harmonioso, né? A gente precisa ter um trânsito que dê conta de todas as pessoas, né? Das pessoas. Eu acho que esse é o mais importante, né? De todas as pessoas. Muito bem, como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. O Tele Brasil Notícias da semana está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo. Vamos falar, antes de encerrarmos, dos influenciadores surdos que conquistam espaço nas redes sociais. Exatamente, eles estão aí rompendo as barreiras de comunicação, oferecendo, inclusive, conteúdos com bastante variedades, por meio justamente da linguagem de Libras, tornando a comunidade surda até mesmo mais presente e visível na internet. As redes sociais abriram um grande caminho para Leonardo, que trabalha como maquiador. Mas seu alter ego é a drag queen Kitana, que tem feito sucesso na internet, oferecendo dicas de maquiagem utilizando a língua brasileira de sinais, a Libras. Eu já consumia vídeos, pessoas mostrando o passo a passo de um processo de maquiagem que seja, enfim, eu sempre fui muito antenada e sempre me colocava na situação de pensar, poxa, e a comunidade surda? Olha quanto conteúdo bacana aqui, sem acessibilidade. Mas sua participação nas redes vai além de levar conhecimento a outros interessados no assunto. É também uma forma de autoafirmação para Kitana e seus seguidores no mundo virtual. O público normalmente são pessoas que me seguem, gostam de assistir o meu trabalho, né, a arte drag, e é uma possibilidade de falar sobre assuntos da comunidade LGBTQIA+, universo da beleza e maquiagem. Para a professora Ana Regina, que é doutora no assunto e dá aulas no Instituto Nacional de Educação de Surdos, as redes sociais podem contribuir para a melhoria da autoestima de quem possui algum grau de surdez. A juventude de hoje está muito integrada, muito conectada. E são essas pessoas que, em sua grande maioria, são partes desses perfis. São essas pessoas ativas na comunidade, pessoas que se entendem como surdos, têm identidade, cultura surda, usam a língua brasileira de sinais com orgulho e têm interesse em mostrar-se e se tornar visível na sociedade. E este foi o Jornal Tele Brasil Notícias desta semana, que estará de volta na semana que vem, que teve aí toda a participação da nossa equipe técnica, os agradecimentos ao apoio do João Vitor, e estaremos de volta a semana que vem. Até lá! Tele Brasil Notícias.